uma boa noite, Carlos Ernesto. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu sou Vera Lúcia Brock Brasil. Eu sou gaúcha, nasci em Camaquã, uma cidadezinha a 150 quilômetros de Porto Alegre. Tenho uma satisfação enorme de dizer que moro em Porto Alegre. Eu vim para esta cidade aos 16 anos e fiz toda a minha formação acadêmica aqui, né? E fiz meu doutorado e mestrado na Espanha, na Universidade de Ilhas Baleares, e o meu pós-doutorado eu fiz em Orlando, na Flórida, na universidade, que é chamada FCU, Florida Christian University, na área de educação. Porque a minha formação é em administração pela PUC do Rio Grande do Sul. O mestrado e doutorado ficou mais para a área econômica e eu não gostei muito da área, né? Eu trabalhava em planejamento, fui coordenadora de cursos mais de 12 anos, trabalhei no processo licitatório de uma área pública, né? Também 12 anos eu fui presidente de comissão de licitação, na verdade, sempre nesta área, né? E durante essa trajetória, recebi alguns prêmios também. Eu tenho o prêmio profissional do ano pelo Senadem, um órgão de São Paulo. Foi meu primeiro prêmio, né, na área profissional. E como destaque na área acadêmica e profissional na área de organização. E logo em seguida eu fui fazer meu doutorado na Espanha. Depois dessa titulação, eu me aposentei e alguns anos depois fui para a Flórida fazer o pós-doutorado e aí mudei totalmente. Eu tinha um sonho que era escrever o meu livro, pouco tempo a gente tinha, e lá na Flórida eu tive a oportunidade, né, de escrever os meus artigos, e aí eu já estava aposentada, já tinha um tempo maior para poder atuar e escrever, que era o meu objetivo maior. E o objetivo, o requisito, vamos dizer assim, para o título de pós-doutora era escrever artigos em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E depois desses artigos escritos, deveria fechar com um livro. E aí eu escrevi o livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Porque em mim sempre eu tive essa questão do líder proativo, né? Da liderança proativa, né? Do líder que reconhece o valor do ser. Então, eu pensava muito, refletia muito sobre o saber ser e o saber fazer. E aí me inspirei muito no Demo, naqueles professores educadores, e li muito sobre isso. E culminei com esse título do livro. E quem prefaciou meu livro foi o Jerônimo Lima. Ah, legal. Foi o Jerônimo, né? Então, agora eu estou para escrever um novo capítulo, mas eu juro que não escreverei se não tiver pesquisa. Então, justamente essa parte de liderança foi o grande desafio de fazer com você esse curso, para mim, me criar uma rotina, me obrigar a fazer uma nova pesquisa para escrever o capítulo, vamos dizer assim, o novo capítulo do livro, porque eu quero ampliar, revisar e ampliar, né, esse livro. Ele já está numa editora, a editora já está avaliando, mas eu não vou editar se não tiver essa pesquisa pronta, né? Então, assim que eu terminar o seu curso, eu garanto, vai sair a pesquisa. Legal. Legal. Vai sair a pesquisa, sabe? Eu espero não ter me estendido muito. Legal. Vera, eu achei muito interessante o seu relato, né? Toda uma trajetória de vida, uma profissional que tem uma amplitude de enfoques, né? É bastante amplo, porque você tem graduação em administração, mestrado e doutorado em economia, e fez pós-doutorado na área de educação, não é? Tem como sonho escrever um livro,
onde esse livro já está no prelo, né? Já escrevi, já está editado. Já... É a segunda edição, ampliada e revisada. Entendi. É a segunda edição, Mas o que eu achei muito interessante, Vera, Sim. é que o seu livro trata de um tema de competências para administradores, ou seja, competências para o líder, né? E aí a minha curiosidade, né, é de saber o que é que te atraiu para fazer um curso de liderança comigo, né? Uma vez que você já tem aí um trânsito, né, bastante significativo nessa área e nesse tema. Então, o que é que te atraiu para fazer parte da turma do curso Descomplicando a Liderança por mim ministrado? Mas você sabe, Carlos Ernesto, que a gente, como educador, a gente está sempre buscando novos conhecimentos. E esse é o grande desafio, né? A gente tem um patamar assim, ó. Eu não vou dizer de humildade, porque não é isso. Eu acho que é a simplicidade da gente buscar o novo, né? É de compartilhar com o colega, né? Esse desafio de buscar alguma coisa diferente, né? E eu acho que é isso que enriquece a gente, né? É isso Legal. que a gente compartilhe, né? Legal. Eu não tenho a pretensão de saber tudo jamais. Olha, para mim é uma grande honra, tá? A honra é minha, Carlos Ernesto, é toda minha. É de bondade sua. Uma grande honra e aumenta ainda mais a minha responsabilidade, né? Porque e a minha também, né? E a minha de estudar cada vez mais. Pois é, porque ter uma aluna, né, desse nível, né, significa que o conteúdo, né, que está sendo disponibilizado precisa ser realmente bastante consistente, né, para lhe estimular realmente, né, a fazer o curso e, consequentemente, trocarmos experiências, né? E é maravilhoso o teu curso, maravilhoso. Estou encantada com ele, estou encantada. Agradeço, né, por esse feedback, mas eu gostaria de ressaltar uma questão que você trouxe, que é muito importante, que é você, com toda essa bagagem que você tem, você sinalizar que todos nós, né, que exercemos cargos de liderança, que temos, né, uma trajetória como líder, precisamos ser humildes para reconhecer que nós não sabemos tudo e que somos eternos aprendizes. Exatamente. Então, isso achei muito significativo na sua fala, né? E eu acredito também, piamente, que um dos requisitos, né, para ser um líder de sucesso, um líder inspirador, um líder que cause impacto e um líder que motive a equipe para se engajar e se comprometer, um dos requisitos é a sua humildade, né? De ter consciência que ele não sabe tudo e que pode sim aprender, né? Independente do nível que ele se encontre em termos de experiências profissionais, acadêmicas e de vida. Então, você sinaliza, né, que você tem, né, esse requisito que eu considero fundamental para ser um grande líder. Mas, Vera, você está iniciando o curso, né? Eu acredito que você já deve ter caminhado nos primeiros módulos, nas primeiras aulas. Eu gostaria de saber se você teve alguma dificuldade para acessar a plataforma, para conseguir transitar pela plataforma, se o tutorial que nós disponibilizamos, né, como aula introdutória, se lhe ajudou, né, a fazer esse percurso. A plataforma é a Hotmart, né? Eu acho ela fantástica, eu gostei muito mesmo. A sua explicação na primeira aula foi muito boa, né? Então, eu consegui acessar o módulo 1, verificar todos os detalhes, né? Ler, reler, ouvir, né? Então, para mim, eu não tive nenhuma dificuldade. Então, o módulo 1 foi bem tranquilo. Então, que bom, né, que as orientações iniciais foram úteis para você não ter dificuldade, né, para poder transitar na plataforma. E sempre que os conteúdos são muito esclarecedores, são muito claros, são bons mesmo da gente ouvir. A gente tem uma satisfação enorme de buscar mais, né, de buscar ouvir o próximo.
Então, é muito gostoso até de ouvir. Legal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fera. Bem, meu nome é Fábio Bandeira, eu sou sócio de uma agência de marketing digital, a Up Branding Marketing Digital. Hoje a gente tem um time com mais ou menos uns 20 colaboradores, e dentro desse processo a agência ajuda pequenas, médias e grandes empresas à obtenção de resultados através do digital, né? Então a gente ajuda desde um processo de presença digital e até mais à frente, né, de avanço de negócio. E eu entrei aqui no curso, né, conheci Carlos, na verdade, já faz algum tempo, né, que a gente se encontrou, né, a nossa agência já prestou consultoria também para o Carlos, a gente está bem envolvido, né, com o próprio curso do Descomplicando a Liderança, e participei da primeira turma, e dentro desse processo de participar da primeira turma, meu objetivo foi buscar mais aprendizado também para os desafios que a própria exigência, né, do dia a dia, ela percorre, né, que os desafios, eles são muitos quando a gente está falando em liderança, né, então é motivação, é RH, é problema de um lado, é conseguir fazer um time ser autogerenciável, então dentro disso, estou aqui continuando e querendo aprender mais. Com relação ao curso propriamente dito, né, o nosso primeiro módulo é o módulo do autoconhecimento, né, o nosso módulo ele foi montado em cima de 4 P's, né, conforme eu tinha informado no nosso webinário de lançamento, né, e o primeiro P era processos de autoconhecimento. E aí, Vera, você que já transitou por esse tema dentro do curso, eu gostaria de saber, tanto da Vera como do Fábio, se porventura teve a oportunidade de transitar também nesse tema, né, do autoconhecimento, que é o nosso primeiro módulo. Se o conteúdo que foi colocado, né, na plataforma, as aulas que estão disponibilizadas, se eu não me engano, esse primeiro módulo tem 4 ou 5 aulas, se há algum tema que despertou alguma dúvida ou que despertou alguma curiosidade que vocês gostariam de ser aprofundada, né, nesse nosso encontro de mentoria. Em relação a esse módulo em si, eu acredito que eu não tenho grandes dificuldades nesse sentido, né? A gente tinha feito naquela primeira movimentação, né? Também já tinha passado por toda essa construção do módulo, fiz todos os exercícios, né? Ou acho que 90% das atividades dos exercícios, mas eu acho que desse módulo eu fiz de todos. Os meus propósitos, né, e todo esse meu processo, ele tá dialogando com a minha realidade, né, com o que eu quero mesmo, né, tô nessa busca, né. Então, eu entendo que esse primeiro pilar, pelo menos eu não identifico dúvidas, não. Eu ouvi todos os 2 módulos, né, compartilhei praticamente com algum exercício, mas o meu tempo está sendo reduzido, Carlos Ernesto. No nosso primeiro módulo, conforme o Fábio ressaltou, existem alguns temas relacionados ao autoconhecimento que são fundamentais, né? Para que a gente possa se conhecer e para um líder, né, que exerce cargos, né, que ele precisa ser inspiração para outras pessoas, né, que precisa engajar e comprometer outras pessoas, ele primeiro precisa se conhecer, né? Ninguém pode liderar os outros se não lidera a si mesmo. Então, por isso, o nosso enfoque, né, no autoconhecimento, e nós transitamos, né, nesse módulo por temas como valores, né, que estão diretamente relacionados com o nosso autoconhecimento, transitamos por tema como propósito de vida, visão de futuro, análise SWOT pessoal, onde é sugerido que você reflita sobre suas competências, seus pontos fortes, os seus pontos a aprimorar. E, no final, né, o módulo culmina com a proposta de se elaborar uma missão, né, um propósito. E eu ressalto na própria aula, né, que definir a nossa missão de vida não é uma atividade muito fácil, né? Não é algo que a gente faça numa sentada, numa tirada, né? É algo que a gente precisa realmente mergulhar dentro da gente para poder identificar qual é a nossa missão de vida, né? E nesse sentido, todas as ferramentas preliminares, né, que existem no módulo, né, elas são fundamentais para dar insumos para que você, ao chegar nesse exercício de
definir a sua missão, você esteja devidamente instrumentalizado para definir a sua missão, mesmo que seja uma missão preliminar, que você possa, posteriormente, ir burilando. Então, eu pergunto, né, tanto ao Fábio quanto à Vera, vocês conseguiram definir uma missão preliminar, pelo menos, com base nos insumos, né, que foram proporcionados pelas ferramentas anteriores? Vocês conseguiram concluir essa atividade, pelo menos preliminarmente? Eu posso dizer que eu consegui. Eu até pensei que a minha missão é desenvolver pessoas e organizações. Essa é a minha grande missão. Legal. Então, a Vera consegue sintetizar numa única frase, não é, qual é a sua missão, que seria desenvolver pessoas e organizações, não é isso? Isso. Legal. E, Fábio, você conseguiu também elaborar, pelo menos preliminarmente, uma missão, um propósito de vida? Eu tô inclusive com uma outra aba aberta aqui, que eu deixei tudo registrado, né, do que a gente foi falando, e dentro desse processo de revisão, que não faz muito tempo, né, foi justamente as aulas, a forma que foi feita, eu não fiz de forma sucinta, mas existia um modelo, e dentro do modelo podia ser substituído algumas palavras, e dentro dessas palavras fazer essa montagem, né. Então, a minha dialoga também com o que foi pensado há alguns meses atrás, né? Então, era o propósito da minha vida, expressar e aplicar todo o potencial que eu tenho, especialmente meus talentos no conhecimento da comunicação, marketing e administração, e minha capacidade e habilidade em gerar conhecimento, compartilhar informações, ensinar as pessoas e melhorar empresas através do aprendizado e da consultoria para gerar profissionais e pessoas mais capacitadas e preparadas dentro dessas áreas. Então, ainda está nesse diálogo, sim, com o que eu penso como missão. Legal, legal. Então, assim, como nós estamos, né, num momento, no encontro de mentoria, né, naturalmente, né, então, com base no que vocês estão trazendo, eu teria algumas contribuições, né, para ressaltar, tanto na missão previamente elaborada pela Vera, quanto na missão do Fábio, né? Ambas atendem, né, ao sentido do que é ser uma missão. Com relação, começar pelo Fábio, né? O Fábio, ele seguiu o passo a passo que foi orientado para elaborar uma missão com base, inclusive, no formulário, né, onde tem o passo a passo para você ir construindo a missão gradualmente, para poder chegar numa posição final, numa definição final. Então, todo o conteúdo que o Fábio ressaltou na missão dele é embasada em todas as ferramentas anteriores que ele preencheu, né? A ferramenta de valores, de análise SWOT, de visão de futuro. Então, está totalmente alinhado com tudo que ele produziu anteriormente. A única sugestão que eu tenho para dar para o Fábio é verificar, Fábio, se você consegue sintetizar, enxugar um pouco mais a sua missão, para que você possa, em um parágrafo, dizer tudo isso que você disse e que você relatou de uma forma mais simplificada. Por que isso? Porque é importante que a gente consiga ter a nossa missão na nossa cabeça, sem precisar ler. Que quando alguém perguntar, Fábio, qual é a sua missão de vida? Que você consiga verbalizar, sem precisar necessariamente recorrer a nenhum instrumento, que você tenha isso internalizado dentro de você. E se você conseguir extrair, né, dessa missão as palavras-chave, né, que você conseguiu registrar, então, em cima dessas palavras-chave, você tentar sintetizar, né, e aprimorar, vamos dizer assim, se é que nós podemos chamar de aprimorar, mas sintetizar, para que seja mais fácil dela ser explicitada. O ideal é que, no futuro, depois que essa missão estiver muito bem redondinha, que, se for o caso, até mande fazer um pergaminho ou
fazer, né, algo, né, artesanal e colocar isso na cabeceira de sua cama ou na sua mesa de trabalho, para você, todo dia, bater o olho e saber qual é a sua missão de vida, né? Por que é que você está aqui nessa dimensão? Eu fiz uma síntese que hoje eu tenho utilizado, inclusive, na minha comunicação aberta, nas redes sociais e tudo mais, que busca trazer essa missão. Só que ela não é uma missão abrangente como essa primeira, né, mas ela é direcionada dentro de uma das áreas, né, que estão sendo comunicadas aqui. Né? Nessa missão mais abrangente, escrita, eu falo de várias áreas de comunicação, marketing, administração, que são áreas que eu abraço, inclusive abraço em sala de aula e tudo mais. E dentro desse processo de síntese mesmo, né, eu fiz uma outra, né, um alinhamento para o que eu quero como me demonstrar agora a mais para o público, que eu entendo que de repente pode estar correlacionado a isso que você está falando. E ela é assim: ajuda empresas a alavancar resultados espetaculares através do marketing digital. Então, hoje é a missão que eu busco mostrar para as pessoas que eu posso contribuir mais, porque está alinhado profissionalmente até com o meu momento. Eu até fiz uma reflexão assim, que antes de sintetizar essa missão, eu pensei muito nos meus valores, né? Então, eu tenho 3 valores assim que eu não abro mão deles de jeito nenhum, que é ética, comprometimento, né, e humanismo. Isso está nos meus valores, né? Esses 3 eu não abro mão deles, né? Então, é comprometer-me com as coisas que eu faço, né? Ser ética com as coisas, com os meus projetos, com as pessoas, né? E o humanismo que está dentro do meu ser, vamos dizer assim. Legal. E aí, nessa trajetória de missão, é desenvolver pessoas e organizações dentro desses valores, né? Uma dica, Vera, que eu posso trazer também para contribuir na definição de sua missão, não é nem na definição, né? É na síntese, né? No registro de sua missão, né? Você falou aí 3 valores fundamentais que pautam a tua vida. Então, busque, né, escrever uma frase que contemple esses valores, né? Ou seja, você vai alcançar esses seus objetivos, né, de contribuir com o desenvolvimento, né, das empresas, né, das pessoas e das empresas, por meio de suas habilidades e dos seus valores, né, por meio dos seus talentos, de suas competências. Então, nesse módulo, né, existem alguns exercícios que fazem você refletir quais são os meus talentos, né? O que é que eu sou bom em fazer? Então, com base, né, nessas palavras-chave, né, dos valores e dos talentos, então é por meio disso que você vai conseguir alcançar a sua missão. Então, seria interessante que você conseguisse explicitar na sua missão como você vai alcançar, né, esse propósito, como é que você vai alcançar esse objetivo, que não é do nada, né? É por meio dos seus valores e dos seus talentos que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Eu ia comentar, inclusive, sobre essas ferramentas, até pedir para o Carlos fazer uma revisão dentro delas, né? Porque, assim, tem muitas coisas que eu tenho colocado em prática, né, das próprias ferramentas que foram absorvidas no curso, né, dessa preocupação, principalmente com o time, né, mas os desafios são muito grandes, né, para você poder gerenciar o time. Parece que quando você chega assim, caramba, agora foi, daqui a pouco vem um outro buraco ali, assim, aí você, meu Deus, aí você bota aqui a outra mão, aí vem outro buraco, aí você já está com as 2 mãos aqui, até com o tempo, aí daqui a pouco vem um outro buraco. Aí você não para de chover buraco, você vai tentando tampar. E eu acho que talvez seja a questão mais desafiante que eu estou vivenciando dentro desse processo de liderança, né? Primeiro, é entender o cenário, beleza, entendi, mas por mais que você crie ali um plano de ação, vai buscando resolver, daqui a pouco vem um outro buraco, você fala, meu Deus, é sem fim isso? Será que não tem um jeito de ser uma coisa mais tranquila? E aí, isso que eu te pedi também nessa revisão de ferramentas,
para ver o que mais eu posso pensar e refletir, ou de repente que eu não fiz ou estou deixando de fazer para que eu possa ter mais rédeas aí de todo esse processo. Né? Então, eu gostaria de saber se você se sente confortável, né, em compartilhar, né, alguma dessas dificuldades, né, alguns desses buracos que você ainda não conseguiu fechar, para que a gente juntos possa refletir, né, em possíveis encaminhamentos, em possíveis alternativas, que possam vir a te ajudar na prática, né, no teu exercício como líder. Eu acho que talvez uma das principais tá relacionada à motivação do time. Por mais que a gente faça várias atividades, que a gente busque entender, que fale e tal, a gente sente que às vezes há uma oscilação de motivação, né? Então, a gente teve algumas saídas dentro da agência, até de um cargo de liderança, né? E aí uma pessoa, ela tinha um cargo de influência alto, né, dentro, inclusive com o próprio time, ela saiu por uma discussão junto com uma outra pessoa, e de certa forma acredito que isso acabou arrastando um pouco pro time, sabe, contaminando, né? E a gente buscou várias alternativas para criar essa reversão, né, trazer o time para junto, né? Então, trazendo novos benefícios, aprimorando o nosso programa de capacitação, né, buscando trazer um clima mais leve, mais suave, trazendo o feedback one-to-one. Então, a gente fez várias ações, mas a gente sente que é como se fosse, assim, várias ações que a gente faça, mas ainda está quase uma corda. A gente sente que muita gente já está ali, né, mais motivada, mas a gente sente que existe uma corda meio bamba com algumas outras pessoas, né? E isso é um ponto complexo ali nesse processo de como fazer realmente para o time estar totalmente motivado, engajado, abraçado, né? Fazer com que todo mundo corra nesse sentido, né? E eu acho que uma outra dificuldade também, ela está ainda nesse processo de deixar um time mais autogerenciável, né? E a gente tem desenvolvido também aí a gente desenvolveu semanas de capacitação, né? Para que a gente consiga ali aprimorar. E eu acho que talvez a agonia, a vontade é que a gente conseguisse avançar de uma forma mais rápida, né? Mas não é tão rápido assim, né? Fazer com que o time fique mais autogerenciável. Então, eu sei que é difícil ter atalhos nesse contexto, mas, sei lá, de repente ouvir, né, de vocês até algum comentário nesse sentido que possa, de repente, acelerar. Fábio, já testou isso? Fábio, e isso aqui? Já fez, né? Já é um caminho para reflexão, para melhorar, né? Até para saber se está no caminho certo. Mas é muito árduo, né, diariamente. Né? Diante do seu relato, você trouxe 2 pontos básicos que nós vamos abordá-los separadamente. Né? A primeira questão é a questão da motivação do time, né? A dificuldade para manter o time motivado e engajado. E a segunda questão é de tornar a equipe autogerenciável, né? Para que ela própria se gerencie. Pelo que eu entendi, então, essas são 2 dificuldades que você hoje enfrenta como líder. É isso mesmo? Eu acho que são pontos importantes aí, né? Entendendo que a gente teve algumas mudanças, né, dentro da equipe recentemente, né? Saiu uma pessoa que tinha um cargo de influência muito alto, mas saíram duas pessoas que tinham funções, vamos dizer, também gerenciais, que eram importantes. A gente acabou promovendo outras novas 2 pessoas, mas que, de certa forma, talvez tenham deixado ainda um gap, um buraco que a gente, naturalmente, à frente vai tentando suprir, mas, enfim, né, são esses desafios. Né? Legal. Então, nós podemos dizer que você está trazendo três questões, né? 3 dificuldades. A motivação, a questão do autogerenciamento e a questão do turnover também, né? A rotatividade que você está enfrentando. Ok, então nós vamos comentar, refletir juntos sobre essas 3 questões. Eu vou dar o pontapé e depois eu vou pedir também a contribuição da Vera com a experiência vasta que ela tem como líder, né? E a gente tentar ver se a gente pode contribuir, né, com essas adversidades que o Fábio está enfrentando.
Antes de tudo, Fábio, eu digo para você o seguinte, eu concordo que a vida do líder não é fácil. Né? Ser líder não é fácil. Não é? Na verdade, ser líder é uma missão de vida. Por isso, tão importante, né, nós sabermos e termos consciência de qual é a nossa missão. Né? Então, é algo, né, que nós temos que ter como sendo uma missão que a gente tem que cumprir. Né? Com relação aos problemas que você trouxe, vou abordar primeiro a questão da motivação. Você usou, né, no seu relato, né, da sua dificuldade do time ficar motivado, engajado, é que você falou que há uma oscilação. Pelo que a gente entende de oscilação, é que às vezes essa motivação sobe e às vezes essa motivação desce. Né? Ou seja, existe uma oscilação. Eu te pergunto, por acaso você consegue ou conseguiu observar nessa oscilação quando é que essa motivação sobe e quando é que ela desce? Você consegue rememorar momentos em que a motivação estava lá em cima e momentos em que a motivação estava lá embaixo? Uma pergunta muito difícil. Uhum. Eu acho que, assim, quando a gente vibra as conquistas, né, inclusive a gente criou alguns outros mecanismos de vibração. Eu comprei uma bandoleira, que toda vez que a gente tem um bom resultado ou faz algum bom projeto e tal, a gente bate a bandoleira para fazer essa comemoração, né, como um reflexo de conquista. Eu acho que nesses momentos é bem interessante e tal. E eu não sei se de repente é o cansaço, né? E a gente sente as pessoas um pouco mais, às vezes, cansadas ali no dia a dia e tal, né? Pela própria dinâmica que a gente tem de muita rapidez e muita velocidade. E aí a gente sente, aí vem a rádio peão, né? Que sopra algumas coisas no ouvido, né? Olha, por que tal? Às vezes isso aqui tá muita coisa, né? Então, não sei te dizer ao certo, Carlos, não tenho essa resposta. Então, eu vou te dar uma dica, tá? Fique atento quais os momentos em que essa motivação está no pico. E anote, certo? Isso é uma estratégia fundamental, porque você vai conseguir identificar o que é que motiva a equipe. Né? O que é que faz a equipe dar essa oscilação para cima. E aí, você identificando isso, tendo consciência disso, passe a colocar em prática, com mais frequência, o estímulo que fez com que esse pico ficasse para cima, né? Essa oscilação ficasse para cima. Então, é uma estratégia prática, né, para ajudar a você identificar o que é que motiva a equipe. Porque muitas vezes essa motivação acontece naturalmente no dia a dia do trabalho e a gente nem se toca, né, nem se lembra. Você falou aí da bandoleira, né? Bandoleira. Uma pandoleira, tipo um pandeiro. Exato. Tipo um pandeiro, né? Só que o pandeiro, ele é acionado quando a motivação aconteceu, quando a meta foi alcançada. Mas existiu um motivo antes que fez com que, né, essa pandoleira pudesse ser acionada. Então, qual foi a mola propulsora que motivou a equipe para chegar no ponto da pandoleira? Porque a pandoleira já é o fim, já é o resultado, já é o efeito, não é a causa. Então, você precisa identificar a causa. Né? Como é que eu consegui estimular a equipe para o pandeiro tocar? Certo? Então, não só simbolicamente tocar o pandeiro, mas identificar o que é que causou, né, esse engajamento. Então, essa é uma dica prática, né, para você ficar atento. O que é que realmente fez com que o pandeiro tocasse? Né? O que é que motivou, o que é que estimulou. Uma outra questão que você falou aí, né, é a questão da rádio peão. Não é? E isso é inerente ao mundo organizacional. O líder não pode se enganar. Isso existe. Faz parte da realidade do mundo organizacional.
Por mais que existam canais de comunicação oficiais, mas os canais informais talvez sejam os que prevalecem, não é? E lá na agência é o mais rápido, meu Deus, é muito curioso. Pegando um relato, a gente teve um profissional que todo mundo adora ele, né, que ele recebeu uma proposta maior, né, que a gente não conseguia alcançar essa proposta, né, financeira, e pessoas que estavam no home office, que nem participaram do momento que estava conversando com a gente, mandaram uma mensagem: Fábio, estão falando aqui que o fulaninho vai sair, isso é verdade? Eu falei, meu Deus do céu, né? Era um negócio aqui, foi uma reunião A3 ali, né? Mas o fato dele ter vindo já no escritório, o pessoal já começou a criar um burburinho, e aí gente que nem estava lá na agência já sabia disso. Eu falei, meu Deus do céu, é muito rápido. Então, assim, como eu estava dizendo, né, a raio do peão é inerente, né? É uma questão com a qual o líder precisa aprender a lidar. É claro que existem algumas estratégias que podem ser colocadas em prática para minimizar a raio do peão, mas não extermina a raio do peão, né? E a minimização pode vir quando existem canais abertos, onde o líder dá abertura para que as pessoas conversem diretamente com ele, né, e não conversar por meio de intermediários, né? Aquela questão do telefone sem fio. Então, em vez de falar do telefone sem fio, fala diretamente comigo que eu te explico exatamente, né, o que está acontecendo, ou seja, minimiza, né? Não significa que seja exterminado, né? Mas até nesse sentido, Carlos, uma das coisas que a gente adotava e voltou a adotar, e que a gente escutou quando a gente fez um feedback one-to-one com o time, é que a gente estava um pouco mais distante, tanto eu quanto a minha sócia, pela linha de atividade que a gente precisa executar, né? E aí a gente voltou a ter reuniões com o time toda segunda, quarta e sexta, né? Para um momento ali, que é na segunda bem cedinho, no primeiro horário daquele boa semana para todo mundo, falar as boas novas e tal. Na quarta e na sexta é meio-dia, né? Meio-dia e meia, são 30 minutinhos que a gente para com o time para falar. E aí tem muitas coisas que quando a gente vê que está numa rádio peão ali, a gente resolve explanar já para o time, deixar bem mais às claras, né? Às vezes a gente resolve segurar um pouco mais, mas já não adianta, todo mundo já sabe tudo, né? Então, enfim, foi uma forma que a gente tentou encontrar para minimizar, mas é muito mais rápido do que até essas reuniões segunda, quarta e sexta, é impressionante. Isso, legal. Pois é, então são estratégias, né, que podem ser colocadas em prática para diminuir, né, o efeito da raio do peão. São como as fake news, né? As fake news se espalham com uma rapidez imensa. E para desfazer a fake news, o trabalho é muito árduo, né? Mas uma questão que eu gostaria de ressaltar, que você também trouxe, é a questão dos formadores de opinião dentro da equipe. Você trouxe que tinha uma colaboradora que tinha uma influência, né, bastante significativa na equipe, e que essa colaboradora, de uma certa forma, contaminou outros colaboradores, né? E essa contaminação, não pode ter contribuído para o aumento do turnover, inclusive, né? Porque ela parece, pelo que o senhor relata, ela saiu e levou junto com ela, saiu depois dela outras pessoas, né? Saíram depois dela, e aí essas pessoas saíram porque também receberam ofertas maiores, né? Mas assim, o meu entendimento, elas saíram porque realmente eram ofertas maiores que a gente não ia conseguir alcançar, né? Alguns foram até para São Paulo e tudo mais, mas despertou neles até o desejo, talvez, de sair e procurar essas outras ofertas maiores, e fez com que a gente acabasse perdendo, né? Se a pessoa está muito motivada, muito engajada, ela está fechada ali, né? Ela não vai ficar, de repente, vou abrir aqui um outro leque, né? Então... Legal. Então, assim, com relação, né, a esse fenômeno que aconteceu, né, esse fato, aliás, que aconteceu na sua empresa, com relação a formadores de opinião. O líder, o gestor, precisa ficar atento a quem são os formadores de opinião dentro de sua equipe. Precisa ficar atento. Ficar atento não para tê-los como adversários, mas ficar atentos para tê-los como aliados. Essa é a grande estratégia.
ficar atento para identificar quem são os formadores de opinião, independente do cargo que eles ocupem, tá? Nesse seu caso, era um cargo de liderança também, era um cargo estratégico. Mas muitas vezes o formador de opinião tem um cargo que não é um cargo hierarquicamente importante, mas ele é um formador de opinião e que pode contaminar outros também com a rádio peão, como você citou, e por outros meios também. Então, ficar muito atento a quem são esses formadores de opinião, identificá-los e trazê-los para serem aliados seus e não adversários. Porque se eles adotarem a postura de adversários, não se iluda. Eles podem minar a sua liderança. Eles podem minar todas as suas estratégias. E isso a gente vê na prática, né? Eu gosto muito de usar exemplos que, como eu gosto muito de esportes e de futebol, né? Eu me lembro que um exemplo que eu uso, inclusive, nos cursos de liderança que eu ministro, né? Em 2002, Filipão foi o Brasil tinha ganho, né, a Copa do Mundo em 2002 e o técnico era o Filipão. E o Filipão foi contratado por um time da Inglaterra, se eu não me engano, o Chelsea, né, da Inglaterra, que foi até campeão do mundo recentemente. E pelo fato do Filipão ter sido campeão do mundo, esse time contratou o Filipão. E ao chegar lá nesse time, né, o Filipão naturalmente quis implantar o seu estilo de liderança. Mas o que era que acontecia? Dentro do time existia estabelecido já uma aliança, né, coordenada por formadores de opiniões, ou seja, jogadores que eram líderes dentro da equipe e que eram formadores de opinião e que não aceitavam, né, as propostas trazidas pelo Filipão. O que aconteceu? Eles minaram o trabalho do Filipão e o Filipão, mesmo tendo sido campeão do mundo, ele foi demitido. Foi demitido, entre aspas, porque a equipe não o aceitou. Ou seja, ele não trouxe os formadores de opinião para ser aliado dele. Então, esse exemplo que eu uso pode ser, existe em qualquer empresa. Então, como é que a gente identifica esses indivíduos, vamos dizer assim? Excelente pergunta, né? Como é que a gente identifica, né? Existe, né, alguns encaminhamentos, não existe uma fórmula mágica, mas existe alguns encaminhamentos. Primeiro, fique atento à rádio peão, certo? Olha, quem leva a mensagem? Abre os ouvidos para a rádio peão, certo? Então, esse é um caminho, né? Segundo, quem realmente adere, né, às suas sugestões como líder, quem realmente veste a camisa, quem realmente diz, eu estou junto com você. E aí você consegue identificar potenciais adversários, né? E aí invista nesses potenciais adversários para que eles se tornem aliados seus. E como não existe uma fórmula única, né, para ter essas pessoas como aliados, você, como líder, perceba o que é que motiva esse aliado. É um bom dia que você dá a ele? É bater nas costas dele? Né? É chamar ele para almoçar com você? Né? É celebrar o aniversário dele de alguma maneira? Enfim, identifique o que é que cativa essa pessoa. E, consequentemente, né, com pequenos gestos, com pequenos movimentos, com pequenas ações, além de identificar, que é o primeiro trabalho, né, que você tem que fazer, é trazê-lo como aliado. Né? E trazê-lo como aliado, existem essas estratégias. Né? De que forma eu posso cativar essa pessoa? O que é que o estimula? É ele se sentir importante dentro da empresa? É eu poder dar a ele tarefas de responsabilidades maiores para ele se sentir relevante e importante, né? Ou seja, não existem fórmulas mágicas, mas existem estratégias que podem ser colocadas em práticas, né? E aí,
né, você vai caminhando, sentindo onde está pisando e, consequentemente, ver o que surte efeito e o que não surte efeito. Né? Então, com relação a essa questão, né, de formadores de opinião e rádio peão, tem aí algumas sugestões, né, para serem colocadas em prática, que poderão surtir efeito ou não, né, porque é aquela coisa, não existe fórmula pronta, mas não se perde nada colocar em prática. Mas eu gostaria de ouvir a Vera. Vera, diante dessas situações que o Fábio trouxe, com a sua experiência, se você viveu situação similar, houve Fábio, alguma situação que você vivenciou que você possa a gente contribuir? pode fazer algumas reflexões ouvindo o Fábio, né? O Fábio como empresário, né? Como dirigente, como líder, né? Traz essa experiência. E eu passo a fazer um comparativo com a minha vida profissional. Hoje eu trabalho mais numa universidade e o meio empresarial não é muito diferente do meio acadêmico, porque a gente também, né, como professor, a gente é um líder na sala de aula, né? Então, podemos fazer um comparativo entre o líder e o professor. E eu sempre digo que o líder é um educador, e o professor é um educador, e é um líder, né? Então, esses papéis, eles não se confundem, eles se identificam, né? E na minha vida como profissional, fui gestora em área pública, também muitas vezes esses papéis se confundiam, né? E os funcionários nos enrolavam, e é complicado trabalhar com pessoas na área pública. Então, muitas vezes, meu papel era difícil também enquanto líder. Tive algumas dificuldades com pessoas. E na universidade, meu Deus, uma época, numa sala de aula, eu tinha 70 alunos. Mas eu era muito jovem, eu acho que com 30 anos, 35, a gente tinha o poder de dominar aquelas 70 pessoas. E eu acho que naquele momento eu mostrei que eu era um líder, porque senão tu não consegue segurar. Então, tem que usar estratégias, e muitas estratégias, usar posicionamento ético, né? E aí eu vejo o que o Fábio relata, né? Que é extremamente importante quando tu identifica esses líderes, usar a compreensão acima de tudo, compreender. E muitas vezes tu percebe que existe o bom elemento e existem as estratégias do mau elemento. E a gente, como professor em sala de aula, meu Deus, a gente convive com tudo. Uma época eu dei a presença para uma mulher e ela não estava em sala de aula. E depois vieram me falar que ela tinha matado o marido. Caramba! Então eu percebi o comprometimento de um professor na hora que dá ou nega a presença de um aluno. Né? Então, os nossos papéis enquanto líderes também é muito, muito sério, né? O comprometimento é muito sério. Então, na liderança, eu até vou falar para vocês que eu criei uma forma como líder. Tem que ter o L, que é o de líder, o E2, que a gente tem que usar a estratégia, e a ética. Então, o professor jamais deve dar presença para um aluno que não está. Mas vejam só, a mulher mata o marido, e lá eu vou saber, veio uma colega dela e diz para mim, professora, dá presença para fulana, porque ela foi no hospital visitar a mãe dela. Pô, o professor se comove, né? Foi visitar a mãe, tá, então vou lá e dou a presença. Botei o pontinho, né? Então, é um comprometimento muito sério esse pontinho, né? Até que prove o contrário. Então, a estratégia e a ética, eu acho extremamente importante no papel do líder. E aí tem o C4. O Carlos Ernesto vai morrer de rir nesse C4 aí, né? Que foi a minha vivência, né? Que me trouxe isso. Em primeiro lugar, o líder tem que ter conhecimento do que ocorre no seu entorno. Né? Então, eu tenho muitas vivências
né, no meu entorno do que ocorreu. Então, se eu fosse relatar cada um deles, nós íamos ficar o resto da noite aqui discutindo. Mas só vou dizer que nesse entorno temos que ter conhecimento, bem como você fala, né? Tem que saber o que a Rádio Corredor fala, temos que estar atento, né, para essas pessoas, né? Então, eu acho que o líder tem que ter a competência de liderar, porque alguns são competentes, outros não, né? E aí, se eu falar em competência, eu vou ter que trazer uma série de atributos para esse líder. E a compreensão, ele tem que ser compreensivo com as pessoas. E muitas vezes um indivíduo está resistente, está desmotivado, e a gente tem que conhecer o porquê. Né? Então, aí entra o papel da compreensão. Às vezes é o salário dele que não está bom, às vezes é o colega que está incomodando. Eu gostaria de saber se essas contribuições que nós trouxemos, né, tanto eu como a Vera, se faz sentido para você. Faz sentido, sim, mas eu tenho uma pergunta a fazer de um dos pontos que ambos falaram, né? Que muitas vezes a gente tem que identificar o que motiva o funcionário, né? O que cativa ele, né? Para que ele se sinta bem e produza melhor. E aí um dos pontos comentados é de ele se sentir importante, né? Uhum. E aí a gente teve um profissional recente que esse continuou com a gente, ele abraçou e tal, mas ele abriu o jogo e falou assim, eu estou desmotivado, eu sinto que eu estou fazendo aqui algumas coisas repetidas e eu sinto que eu não sou importante, né? Por isso que acho que a palavra importante ficou muito na minha cabeça, né? E a importância, às vezes, é de, sei lá, de status, de motivação e tal, e a gente buscou, inclusive, em treinamentos abertos, junto com o time, né? Reforçar o quão ele é importante dentro do processo e tudo mais. Mas queria ouvi-los nesse sentido, sobre como fazer o profissional se sentir importante, né? Eu acho que isso é um ponto que, é claro, eu tenho algumas respostas para essa pergunta, mas ouvi-los vai ser interessante para adicionar ou somar ou, de repente, ficar atento a esse aspecto que, putz, isso aqui eu estou negligenciando, eu estou só fazendo essa outra etapa. Né? Então, também gostaria de ouvi-los nesse sentido. Como tudo na vida e como tudo no mundo organizacional, não existe receita de bolo, mas existe algumas coisas que a gente pode colocar em prática, né, para verificar se funciona ou se não funciona. O que é que faz um colaborador se sentir importante? É quando ele sente que o seu superior hierárquico confia nele para exercer determinadas atividades que ele considera que sejam relevantes. Ou seja, é você delegar atribuições e responsabilidades e ser enfático. Estou delegando isso porque eu confio que você é capaz. Eu confio que você tem a competência para. E talvez você seja o único, se é que isso é verdade, tá? Talvez você seja o único que pode fazer isso com maestria. Ou você é a pessoa que eu mais confio para fazer isso com maestria. Agora, o cuidado, Fábio, que precisa ter é que tudo que seja dito seja verdadeiro. Tudo que seja dito seja real. Tudo que seja dito realmente seja compatível com o que você pensa e com o que você sente a respeito do funcionário. Agora, além dessas questões, né, dele se sentir empoderado, né, pelo seu superior hierárquico, pelo seu líder, que ele confia nele e que ele confia nas competências dele, existe uma estratégia, Fábio, uma dica, tá? Que poderá funcionar e que você pode também utilizar como um recurso. É você utilizar a palavra desafio. Fulano, eu tenho um desafio para você. E eu vou te dar esse desafio porque eu acredito que você é capaz de realizá-lo. Essa palavra,
eu estou te dando um desafio, isso é uma palavra motivadora, instigadora, que pode, de uma certa forma, resgatar a autoestima desse funcionário perante o seu líder.